Salve humanidade, eu sou Michel, você está no canal Filosartes e esse é o terceiro e último vídeo sobre Prometeia. E nada mais justo agora do que o que eu havia prometido desde o primeiro vídeo, que é falar sobre os aspectos simbólicos dessa magnífica obra. E também de algumas coisas sobre a arte que está envolvida ali. Por exemplo, cores, porque essas cores são escolhidas, porque certos contextos, certos movimentos, e também frases que podem despertar em você uma fonte para uma pesquisa muito interessante, de uma ampla jornada de elementos que não estão apenas naquilo que é chamado de cabala, do cabalismo, mas a gente também encontra no taoísmo, né, que vem do Oriente, e algumas outras ordens místicas que ajudam no movimento, por exemplo, da meditação e de outras fontes de preservação da memória, do desenvolvimento da ética e da cultura da humanidade dentro de símbolos estranhos, como o tarô e sua relação hermética com a cabala. E antes de continuar aqui de onde paramos na história, para já entrar nesses aspectos simbólicos, vale lembrar que Prometeia é a subida cabalística através da árvore do conhecimento e da vida de uma heroína chamada Sofia, que encarna a Prometeia, algo do fenômeno da energia feminina, do imaginário, capaz de transcender em magias, meditações e outras ordens, e por isso ela precisa conhecer vários fenômenos da natureza. E a cabala em si é um método recente de observar similaridades entre bem e mal, feminino e masculino, forças que interagem, assim como o Tao, que eu havia dito no início das filosofias orientais. Porém, o método também auxilia nas filosofias ocidentais e suas práticas ritualísticas, que hoje são chamadas de religiões, como assimilar as diversas culturas também continentais de várias outras nações, dentro do que atravessa o nosso inconsciente coletivo. E do inconsciente coletivo vale pesquisar um pouco sobre as ideias de Carl Gustav Jung e os pós-jungianos que vieram com ele na psicologia analítica, frente à psicanálise, desenvolvendo algo ainda além daquilo que a psicanálise começou a observar do inconsciente, algo muito maior que interage na linguagem que a gente observa que a humanidade faz na sua antropofagia cultural e recebe, assim, há milênios, como preserva sua memória. E dentro disso, por exemplo, nos escritos filosóficos nihilistas e materialistas de Nietzsche em Zaratustra, podemos observar a narrativa do se tornar alguém atravessando o campo de aprendizado e do trabalho, sendo como um camelo, o Gimel, que a gente pode ver ainda em Prometeia e em outras coisas da cabala, e sendo esse camelo que trabalha, assim, pode formar o seu ego individual e apresentar a sua grande obra, como um forte rugido de um leão, e assim podendo, enfim, alcançar a magnitude que é se tornar novamente uma criança, aquela que busca contemplar a natureza assim como ela é, sem distinção, sem precisar do ego, sem precisar rastejar como uma serpente ou um camelo. E essa criança que contempla a natureza abraça forte a força sombria que há na origem de nossa luz interior, a chama divina, ou Logos. E esse Logos, essa chama divina interior, a gente também, percebendo aí nessa passagem de camelo, leão e criança, no mais materialista Nietzsche, a gente percebe esses elementos também na cabala. E a cabala, eu posso fazer um adendo dela, colocando ela dentro de um plot twist que eu posso dar para vocês num futuro vídeo sobre Hunter x Hunter, onde eu vou mostrar mais um pouco para vocês sobre como que tem uma interação simbólica que eu acredito que o autor quis colocar ali, desde Yu Yu Hakusho, e perpassa sobre Hunter x Hunter. Mas, porém, todavia, após esses vídeos de Prometeia, ainda vou trazer um mangá, bem assim, desses undergrounds, para você conhecer umas artes insanas. Você acha que Junji Ito iniciou essas artes mais gore que existe? Se engane, inocente juvenil. Vou apresentar para vocês em breve Shigurui. Mas então,
Antes de passar para a próxima parte, terminando aqui falando sobre um resumo do que a gente falava dessa cabala, com essa premissa que conecta a psicologia analítica de Jung, voltemos para as portas dolorosas desse High Brasil e a entrada do inferno de Prometeia, onde a fonte da magia que orienta a criatividade e onde que estão as mais insanas linguagens imaginárias, virá agora com cores fabulosas que interagem esses mecanismos cabalísticos que veremos no próximo capítulo adiante, continuando esse vídeo insanamente sobre Prometeia, de Alan Moore e de desenhos de J.H. Williams III e Mike Gray, além de Jeremy Cox e Todd Klein. Iniciado então o rito ali de Prometeia, junto com aquele velho mago, ele apresentou a hipótese de se mascarar ou de se transformar em outra imagem, né? Senão daquele velho decrépito, mas Prometeia quer ver a verdade em si sem devaneios. Pois bem, começam devaneios verdadeiros. Então eles passam por um canal imaginário que arremete a uma história do mito sumeriano sobre Inanna. Inanna com suas cores venusianas, que você pode procurar ali na Nossa Senhora da Badia, essas mesmas cores, e outros símbolos venusianos muito presentes, símbolos, e você vai saber por quê. Também tem tradições afro-brasileiras, essas cores, em algumas orixás, mas tá. E essa Inanna é detentora da primavera e do amor celestial, que vai dali dar a vida ao cosmos, através de uma liga do amor. E como ela é detentora dessa primaveril e ardente chama do amor, que conecta tudo e faz com que todos vivam, Inanna precisa descer ao submundo, onde habita a dona das trevas, Ereshkigal, a deusa do submundo. E aí você consegue lembrar de algum mito recente sobre Ereshkigal? Alguns mitos tipo Eros e Psique, onde Psique, quando atreve a olhar para Eros, a energia da libido, e perde aquela energia, ela precisa atravessar uma jornada heróica para encontrar o Eros novamente, depois de fazer alguns trabalhos, né? Um mito muito parecido também com o de Hércules, será? E também Diana ou Deméter, eu não lembro, pesquisa aí, você também consegue pesquisar numa aba, quando esta deusa virginal vai ao Hades e casa com o deus do submundo, e a sua mãe ali, precisando revê-la, ela cria o inverno, e do inverno, quando ela não está presente, está no submundo, nasce a primavera quando ela volta para ver sua mãe, a luz. Fica aí algumas curiosidades sobre esses mitos que preenchem o submundo do desenvolvimento da mente, enquanto a gente vê ali o mago fazendo algumas alusões a alguns objetos mágicos também, que é outro artifício muito interessante dessa narrativa de Alan Moore. Por exemplo, uma dessas alusões de objetos mágicos que se encontram nas esferas cabalísticas tem ali uma história mais complexa que vai adentrando ao simples primeiro olhar do que aquilo significa a uma outra coisa. E aí, muito estranho sobre isso? Nunca pensou sobre as sandálias, chinelos, sapatos, por exemplo, que é falado como um dos objetos mágicos? Isso tem uma certa magia, porque se você for parar para pensar na história da evolução humana, desde quando os humanos começaram a colocar um certo coisa para distribuir o atrito e também proteger os pés, alguns objetos tipo palhas trançadas, folhas dobradas, madeiras, até que isso foi transformando durante a arte dos artesãos e das artesãs ali do mundo antigo nas sandálias, depois chinelas e por fim sapatos que usamos hoje em dia. Isso tudo ajudou a gente a caminhar cada vez mais longe, sem machucar os pés. Mas há quem diga que é preciso calejar o calcanhar para conseguir adentrar cada vez mais na densa floresta do Peabiru. Então, cada parte ali que ele fala tem uma função, um entendimento sutil das esferas da Cabala. Como, por exemplo, o cinto sendo a arma mágica da sétima esfera, de Vênus. E as emoções, e Vênus ali representa as emoções, o amor, esse cálice, né, que é protegido pelo cinto, né, o cálice como a figura
da vulva feminina e toda essas emoções e o amor que seguiam para uma sensação ácida de Vênus, que moverá a matéria para alcançar a vitória. Estranho isso, não? Mas só pensar o quanto os fluidos corporais são ácidos e mesmo assim as pessoas amam, né, o ato do prazer de estar envolvido nesses fluidos ácidos. Menos você, né, incel? Você tem nojinho, né? Pelo amor de Deus. Mas tá. Então, esses fluidos faz uma alusão novamente a mais outro complexo de divindade, a deusa Nuit, também, que tem a alusão do leite dela que derrama de seus seios, que alimenta a vida no cosmos. Nuit e seu leite é a galáxia, aquilo que até hoje chamamos de Via Láctea, que vemos no céu noturno, onde está Nuit, a criadora do universo e que o alimenta com seu leite materno. Enfim, é apresentado ali o rito do cálice, da vara se unindo, e eis o verdadeiro orgasmo que passa por coisas tantras de outras tradições hindus, passa também por umas coisas bem psicodélicas nesse orgasmo mágico, enquanto flui sistematicamente, eles se perdem no tempo e no espaço, enquanto o cálice é preenchido pela vara e a vara é recoberta pelo cálice, no amor mais sensual e sagrado da humanidade. Esse orgasmo, então, um verdadeiro ato mágico que dá continuidade para a vida, entra numa lisergia maluca de imagens e textos singulares que eu recomendo você buscar para ler. Se você tinha dúvidas ilegais sobre essa galera que criou Prometeia, continue duvidando. Pois bem, após o rito de passagem, que é presente também num dos arcanos do tarô, a estrela, uma das cartas mais benéficas ali do tarô, a obra caminha para mais uma missão dos supercientistas. Tá tendo um baile ali, depois de umas missões estranhas, tá tendo um baile ali de ano novo, acontecem as tretas ali, né? E então Prometeia, um pouco mais preparada, ela lida com de um jeito de descer a porrada, numa forma de integrar a tecnologia com a magia naquele momento ali. Ela desce a porrada nessas coisas, vai lendo aí, acaba com os malfeitores tecnológicos. E então, eu diria que cabe aqui, nessa parte que, né, tem essas coisas mundanas e tal, cabe aqui perceber que Sofia, por que Sofia se torna essa Prometeia dos contos? Ela despertou a partir dela mesma, né, de suas próprias pesquisas, não foi alguém se orientando, não foi de outras coisas assim, ela foi pesquisando e junto com a sua curiosidade, né, esse princípio do devir criança, do infantil mais curioso como o que desperta a mente humana, e a partir da sua curiosidade científica, junto com a sua intuição poética, ela tem essa capacidade de desenvolver os poderes ocultos desta deusa, que até então só cumpria algumas coisas, vez ou outra sumia durante a história. Então, Prometeia, a deusa menor, parte agora para o mundo da metáfora, para conhecer ainda mais suas capacidades mágicas. Isso é uma dica para você, jovem, que fica sempre com dúvida do que vai ser quando crescer, se precisa ter tal emprego, se pode ter um bico em arte, alguma coisa assim, tem dúvida se quer ser jogador de futebol e ao mesmo tempo precisa administrar a empresa da família. Cara, você organizando seu tempo, você consegue fazer tudo. Ser uma jogadora, ser uma cientista e ao mesmo tempo produzir uma arte. Claro que não dá para fazer tudo assim, como se fosse grandes faixas pretas em cada coisa, mas acirrando bem consegue. Isso é uma dica para você que aquele mundo de concursos públicos que fecham a sua vida em uma única coisa que você tem que fazer, acabou na era dos meus pais. Imagina eu que sou velho ter que falar isso para você que é jovem, que tem muito mais possibilidade de se rearranjar nesse mundo. Então, assim, observe bem e crie mais perspectivas, confiando em você, naquilo que você gosta. Então, nesse capítulo que Prometeia entra em metáfora para saber, ela passa sobre o conhecimento dos trunfos do tarô.
que são chamados de arcanos maiores, aquele que compreende cada caminho que tem na árvore da vida. Enquanto isso vai ter uma história meio mesclada ali com uma das poéticas de Crowley, bem estranho, inclusive, mas é da hora aqui as impressões que vai tendo em cada parte que ela vai passando nesses arcanos, conhecendo suas capacidades mágicas, o porquê que eles são organizados assim, o porquê que eles têm certas formas. Claro que aqui com desenhos pessoais dos artistas para os arcanos. Nem sei se existe um tarô já impresso com esse tipo de arte, mas vai tendo uma certa evocação aqui sobre como que funciona essa parte. Aí a estrela, uma posição egípcia já, talvez de Nana, herdada dos sumérios, o mundo. E então ela aprendendo cada vez mais ali nessa verdadeira aula dos mistérios que tem nessa parte sobre os arcanos maiores, tem tipo assim muito símbolo, muita coisa nesse HQ. Então ela já meio recém-iluminada, ou talvez recém-iluminada do que é o mundo real, o que é o mundo e virtual, ela começa a conversar com a sua amiga que ainda tá meio ali contida, tá meio com medo do que tá acontecendo. Ela pede alguns favores para sua amiga, porque ela vai agora entrar para a iniciação da Kabbalah. Mas ela não pode deixar a Terra simplesmente sem alguma proteção, então ela passa um conhecimento breve sobre a Kabbalah para sua amiga e a deixa ali para ir encontrar com Bárbara, que sumiu nesse caminho da Kabbalah. E para ela adentrar sem correr perigos, ela precisava desses conhecimentos que ela foi adquirindo para encontrar sua amiga Bárbara. E o que Bárbara busca nos reinos da morte física, porém, onde os mistérios da mente são evocados. Sofia Prometeia, né? Precisa passar por esses campos astrais para dominar a sabedoria e conseguir resgatar sua amiga. Eis que, enfim, é apresentado a Rota 32, o primeiro portal dos adeptos que serão iniciados nos caminhos da Kabbalah. Para caminhar em cada parte é necessário conhecer o que dos mistérios tem em cada caminho. E a Rota 32, ela comunica com o arcano do mundo, a ânima, a alma do mundo, aquilo que nos dá movimento, aquilo que interage com todas as formas de estender do cosmos, do caos ao cosmos e do cosmos ao caos. E essa alma que anima o mundo, aquilo que nos dá movimento, está aqui mostra que a gente está aqui para algum propósito muito maior do que nós mesmos enquanto seres vivos, com os nossos pequenos sonhos, com nossas pequenas vontades e desejos, ou falta de vontade e falta de desejo. Nesses caminhos que eu falei também no vídeo 2, né, do mundo, as lições avançam com algumas piadas aqui ou lá. E a magia não significa também, né, ser só um velho chato, mas tem algumas comédiazinhas. E então, ao atravessar a rota que separa o mundo físico e conecta a mente nas ideias, Sofia Prometeia sobem para Iesod, para a Lua, para onde se fundamenta a primeira visão superior. Cabe lembrar que tem várias tradições, né, que falam sobre essa Lua superior, essa primeira visão superior, né? Que até mesmo que está nos nossos comportamentos, quando a gente gosta de apreciar o luar à noite. Não sei se você ainda tem essa vontade de olhar as estrelas, a lua, se você mora numa cidade grande, de ir para um canto mais tranquilo, sem muita iluminação e observar o céu. Se falta isso muito em você, saiba que isso é uma das fontes de retirar muito da nossa ansiedade. E os shintoístas, inclusive, eles têm uma tradição, para quem curte a cultura oriental, deve lembrar de ver algumas coisas do pessoal tomar um chá sentado apreciando a lua. Aqui a gente passa pela amiga da Bárbara já virando uma steampunk bem diferente da Prometeia, que foi a sua antecessora, a Sofia, né? Essa amiga dela, ela chega querendo quebrar o pau mesmo, ela não tá nem aí. Enquanto isso, a Sofia e sua amiga vai passando pelos mundos ali da Cabala. Elas conhecem os princípios simbólicos de Mercúrio, Tote e todos esses entes que falam sobre a comunicação ser tão fluida e dispersa quanto Mercúrio.
de onde vêm as ideias racionais. Elas vão conhecendo os figurões ali da história, tudo isso vai acontecendo. E, assim, depois passa por Vênus, vai passar por algumas esferas até chegar na rota da morte. Onde, sinceramente, aqui podia ter feito um efeito mais legalzinho de morrer e terminar essa obra aqui, estilo nos mangás, né? Quando você acha que a pessoa simplesmente morreu e muito tempo depois que mostram elas vivendo, aqui já mostram elas vivendo e vai continuar no próximo. Mas eu não vou falar do próximo. Esse daqui é o final do primeiro grande volume de Prometeia. Então, se você gostou de saber sobre essa magnífica obra, um pouco, algumas pinceladas, e tem curiosidade de pesquisar, pesquisa aí, leia, compre a obra para incentivar que essa obra permaneça fluindo no conhecimento dos ritmos da nossa mente. Não pense que isso vai te iniciar em grandes mistérios, mas vai te dar muitas chaves para você pesquisar. Inclusive em algum dos capítulos, quando está falando sobre esses deuses aqui, quando ela está conhecendo as esferas, fala sobre os nomes dos dias da semana. Você sabia que tem toda uma correlação sobre isso? Olha, tirando o Brasil, que foi dominado ali por portugueses, e acaba que até Portugal acho que mudou, não lembro direito aqui agora, o nome dos dias da semana, que aqui ficou do jeito que um desses padres, papas, sei lá, cardeais aí, instituiu que teria que se chamar segundo dia, segunda-feira, terça-feira e por aí vai, após o único dia que ainda continuou com o nome sagrado, né, porque é um nome ainda sacro para a Igreja Católica, que foi o domingo por causa de Dominis, né, da palavra supremo, Deus, qualquer coisa assim, que ainda continuou no domingo. Mas assim, se você for pesquisar em vários outros lugares, inclusive em Prometeia mostra, né, que os nomes ainda são os nomes ou os nomes planetários dos deuses, né, por exemplo, quarta-feira ainda é Mercury Day, o dia de Wednesday, né, Wednesday, que tem a ver com um nome que depois vai ser um dos nomes de Odin, que Odin tem alguns outros nomes, mas um dos nomes que é Odin Wendenes, que é o nome dele de Wind, sei lá como é que fala, que é o nome do deus mago, que ainda está presente em Mercúrio, que é Hermes, que é Tote, entendeu? E tem todos esses nomes, né? Pesquisa aí que você vai achar muita semelhança em alguns outros países, acho que ainda chama Vênus, o dia da sexta-feira, que é Friday, né? Freia. E essas culturas vão sendo atravessadas, mas isso fica para um outro vídeo ainda para falar sobre isso. Vamos discutir outras coisas ainda, mas foi um prazer apresentar para vocês Prometeia de Alan Moore, né, e os grandes desenhistas J.H. Williams III e Mike Gray. E, assim, leia, aprenda, pesquise os nomes estranhos que tem ali, porque tem muita coisa interessante. As coisas que são colocadas nessas obras não são à toa, os quadrinhos não são à toa em si, né? Tirando aquele gorila Cristone. Mas é isso, então muito obrigado por ter acompanhado até aqui esses vídeos sobre Prometeia de Alan Moore. E retornamos aos nossos queridos mangás e animes orientais que muito conversam com a nossa cultura aqui da língua colonialista que recebemos, portuguesa, mas ainda com muita tradição de irmãs e irmãos de milênios, dos orientais que nos atravessam em povos indígenas, em nossos sangues misturados e estranhamente humanos. Valeu, falou, é nóis.